Fala galera, fala meus cinéfilos aí de plantão. Voltei aqui pra falar. Voltei aqui Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? pra falar mais uma vez aqui sobre o que a gente gosta aí, né? Falar de filmes, séries, animes. Ai, que delícia! Hoje eu vou falar aqui de uma franquia de filmes. Eu ia falar só do filme terceiro, que foi o que saiu agora na Netflix. Mas conversando com muitas pessoas, eu percebi que a galera ainda não conhece muito essa franquia. Então, assim, pra quem não conhece, eu vou apresentar os três filmes, né? A franquia desse filme. E para quem já assistiu, vou falar apenas mais do terceiro, né? Que é essa franquia aqui, chamada Knives Out, né? Que é o 1, 2 e o 3. Que ele ficou muito conhecido aqui no Brasil através do título Entre Facas e Segredos. Cara, esse é uma franquia de filme de mistério, barra thriller ali de suspense e um pouco de comédia. Falando aqui do 1, principalmente, os filmes, essa franquia tem sempre um elenco muito grande, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? O primeiro filme Entre Facas e Segredos, ele tem esse elenco aqui do Daniel Craig, Ana de Armas, tem a... Ai, caramba, tô colocando aqui a figurinha aqui, mas eu sempre esqueço o nome, a Jamie Lee Curtis. Qual a premissa do filme, do um? Um famoso escritor de história, um cara bem rico, né, já velho, um pouco mais velho, ele é encontrado morto. E aí sim aparece o detetive, né, o Benoit Blanc, que é muito famoso, né, dentro do universo. Ele é um detetive assim meio engraçado, mas muito sério, muito conhecido mesmo, que é interpretado pelo Daniel Craig. E ele começa, todo mundo acha que foi uma troca de medicação, mas aí todo mundo suspeita da moça, da enfermeira, que é a Ana de Armas, né? Só que aí começa a ter o mistério do filme, começa a descobrir por que os familiares estão atrás da fortuna dele. Então começa a se descobrir o mistério porque quem foi que matou o escritor, né? No caso do filme um. Já no filme 2, que ficou muito conhecido pelo nome em inglês mesmo, Entre Facas e Segredos, e no título português, mas em inglês ficou Knives Out, Glass Onion, que Tu fala inglês porra nenhuma? Porra, você tá de carro pra cima de mim, bicho. Vocês estão falando merda sem legenda? na tradução literária seria Cebola de Vidro, que inclusive explica no filme por que tem esse título. Qual a premissa desse filme? Também com um elenco muito grande, esse aqui que eu estou mostrando aqui. Sempre esqueço o nome de alguns aqui, mas tem um elenco muito grande. Here I come. Here I come. É o elenco aí com Daniel Craig mais uma vez, aí Edward Norton, Ethan Hawke, David Bautista, a Loura, esqueci o nome dela agora, Kate Hudson. Então, assim, como a premissa do filme, um cara muito rico, ele convida os amigos deles, os melhores amigos ali, são amigos bem excêntricos, né? Tem uma governadora, tem uma ex-famosa modelo, tem um cara aí que é o David Bautista, inclusive ele quer ser muito famoso no YouTube, assim, né? Quer ser um influencer, tem um cientista, e ele convida esses amigos, que ele financia todos esses amigos dele, e ele financia para passar um final de semana na ilha dele, numa ilha na Grécia. Lá nessa ilha, ele quer dar uma notícia muito grande, só que ele quer fazer um jogo de detetive de uma morte fictícia dele, né? Só que no meio dessa história acaba que acontecendo uma morte real no filme. E aí sim começa a procura aí do o Benoit Blanc, como ele aparece nesse filme, ele não é amigo desse cara, ou seja, ninguém sabe como ele chegou nessa ilha, o porquê. Ele só sabe que ele foi convidado, mas não pelo dono da ilha. Aí no filme desenrola isso, né? Também. Dos três filmes que eu vou falar, esse é o que eu menos gosto. Porque, apesar de sim ter o mistério ali da morte, ele tem uma pegada mais comédia. Então, assim, sai um pouco do ar do mistério e do thriller de suspense, né? E agora chegando no terceiro filme, que é o que estreou essa semana aqui na Netflix, né? Um adendo. Filme um ele não é da Netflix. Inclusive eu fui olhar, ele não está mais.
Ele tá, se não me engano, na Apple TV. Já o 2 e o 3 é produzido sim pela Netflix, ou seja, eles estão lá, né? Não sei por que, que o 1 não foi e o 2 e o 3 foi comprado talvez pela Netflix produzir, né? Tá, o filme 3, conhecido aí como Knives Out, Vivo ou Morto, né? Entre Facas e Segredo, Vivo ou Morto. A premissa do filme. Esse eu já gostei, não mais que o primeiro. O primeiro ele tem aquela pegada mistério, um pouquinho de comédia, suspense. Isso tá bem balanceado e eu gosto muito. Já esse, ele é mais mistério. Não é ruim, é bom. Só que tem menos comédia. Tem gente que vai gostar mais, claro. Tem gente que vai gostar menos. Mas sim, ele é mais sério, vamos dizer assim. E a premissa dele é um padre, um jovem padre, ele é colocado pela igreja para, não sei se fala a palavra congregar na igreja católica, para ir trabalhar lá nessa igreja, né? Que já tem um padre chefe, né? O padre que dá as missas lá na igreja, né? E nessa comunidade só tem um círculo de pessoas que vão para essa igreja. Toda pessoa mais nova que tenta ir assistir uma missa e entrar nessa igreja, esse padre chefe, ele dá um jeito de tirar essa pessoa. Ele meio que faz a missa diretamente para essa pessoa, falando mal dela e tal. E a igreja manda esse padre jovem para essa igreja para descobrir isso. Só que acaba tendo um assassinato. Acaba tendo um assassinato. E aí o padre jovem é o principal suspeito, né? Por esse círculo aí de congregados aí na igreja. Só que o Benoit Blanc, mais uma vez o detetive, interpretado pelo Daniel Craig, ele acredita na inocência desse padre e pega esse padre jovem para ajudá-lo para descobrir quem é o assassino. Então, assim, são três baitas filmes de suspense ali, de mistério e um pouco de comédia, principalmente no 1 e no 2. No 3 tem menos, mas sim, tem um pouquinho. Então, assim, recomendo muito vocês assistirem os três filmes da franquia. O 1 aí vai estar mais difícil agora, porque só tem na Apple TV, né? E o 2 e o 3 estão na Netflix. Mas, se você quiser assistir o 2 e o 3 sem assistir o 1 primeiro, dá. Também dá. Só que é porque assim, eu gosto de assistir do 1, começando, para você entender o universo. Mas eles não são uma sequência assim, dá para você assistir os três filmes como se fossem três filmes diferentes, tá? Então é isso, galera. A dica de hoje é essa franquia aí do Knives Out ou Entre Facas e Segredos. Tamo junto.